Amém, meus irmãos, boa noite. As apresentações já foram feitas. Deixe-me só explicar, a Bárbara não está aqui hoje, nem Bárbara, nem Maria Luísa, nossa pequenininha, e nem a Joana, que está na barriga da Bárbara, está chegando por aí. Como eu vim para passar a semana inteira para a reunião do presbitério, e Bárbara trabalha presencialmente, pelo menos 3 vezes na semana, ela não pôde vir, mas manda um abraço para a igreja. Estou lá em São Paulo, finalmente formado, graças a Deus, trabalhando na igreja da Barra Funda, e se tudo der certo essa semana e eu for licenciado, volto para lá para cumprir o ano de licenciatura lá em São Paulo ainda, e o que vai acontecer em 2025, só Deus sabe. Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 9, dando continuidade à série de exposições que a EPJC tem feito no Evangelho de Mateus. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versos 1 a 8. Versos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, lida a tua palavra, nós clamamos ao Senhor que fale conosco, que nos alimente, que nutra o nosso coração com a tua verdade, para que assim como aquele povo que viu Jesus realizar aquele milagre, curar aquele paralítico, que assim também nós, ó Pai, possuídos de temor, possamos sair daqui glorificando o teu nome, que nos abençoe e que fala conosco. Essa é a nossa oração no nome do teu Filho Santo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mateus já nos mostrou, ao longo do capítulo 8, que Jesus tem autoridade sobre todo tipo de doença. A lepra, a paralisia e as febres obedecem à voz de Jesus. Mateus também nos mostra que Jesus tem autoridade sobre discípulos, autoridade sobre desastres naturais, tormentas no meio do mar e até sobre os demônios. E tudo isso são excelentes notícias para nós, crentes, para os seguidores de Jesus. Porque como cristãos nós podemos confiar na autoridade que Jesus tem sobre todas essas coisas e nos alegrar por saberem que nós temos a quem recorrer quando nós passamos por dificuldades. O texto que nós acabamos de ler, porém, nos revela que até agora a gente só estava tocando a superfície do problema real. Enfermidades, desastres naturais e opressões, muitas vezes até demoníacas, são apenas sintomas de um problema muito mais profundo e muito mais grave, que rompeu o fluxo natural da nossa relação com Deus e da nossa relação conosco mesmos. E é sobre esse problema que nós falaremos hoje, de acordo com o relato de Mateus, acerca dessa cura que Jesus efetua aqui. A magnitude desse problema fundamental que afeta todos nós serve a um propósito triplo. O relato acerca dessa cura serve a um propósito triplo. Em primeiro lugar, meus irmãos, mostrar para nós qual é a real necessidade de todo homem. Em segundo lugar, dar-nos um vislumbre da liberalidade da graça de Deus. E em terceiro lugar, revelar a inegável autoridade de Jesus. 1. Mostrar a real necessidade de todo homem. 2. Dar-nos um vislumbre da liberalidade da graça de Deus. E 3. Revelar para nós a inegável autoridade de Jesus. E é isso que nós vamos ver daqui em diante. Começando do começo, meus irmãos, o verso 1 nos conta que depois de haver sido gentilmente convidado a se retirar de Gadara,
Jesus entra num barco e passa para o outro lado. Ele foi para a sua própria cidade, a saber, Cafarnaum. Marcos, no seu relato paralelo, que está em Marcos 2, nos conta que Jesus estava em casa, muito provavelmente a sua própria casa, e que ali ele começa a ensinar, de forma que muita gente afluiu em direção àquele lugar. Foram tantas pessoas que nem mais cabiam ali, que as pessoas tinham que se amontoar para conseguir ouvir e ver a Jesus Cristo. Lucas e Marcos narram esse episódio de uma forma muito mais completa e detalhada. Esse foi o episódio de quando aqueles 4 amigos abrem um espaço no telhado, no eirado onde Jesus estava, e descem a maca onde estava o seu amigo paralítico. Mateus, no entanto, relata esse episódio de uma forma muito mais direta. E nos conta aqui, como a gente pode ver no verso 2, simplesmente que trouxeram a Jesus um paralítico deitado num leito. E é o relato de Mateus apenas que nós vamos nos ater aqui nessa noite. Nessa mesma toada, o evangelista relata que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico o seguinte: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E enquanto eu preparava o sermão, eu me pus a pensar sobre qual foi, ou qual deve ter sido a reação do paralítico e de seus amigos às palavras de Jesus. Muito provavelmente, se eu tivesse levado a Jesus Cristo algum amigo paralítico, que há muitos anos sofria com uma paralisia, que o havia privado de um sem fim de atividades sociais, que o havia feito sofrer tanto, eu consideraria as palavras de Jesus confusas e frustrantes, para dizer o mínimo. Será que Jesus não havia entendido a gravidade da situação daquele homem? Afinal, ele sofria de paralisia. Pense em todo o sofrimento psíquico, emocional, físico e social que aquela condição havia trazido àquele homem. E os seus amigos podem ter pensado: Jesus, olha, nós até entendemos a importância de termos os nossos pecados perdoados, mas há uma situação mais urgente aqui. As palavras de Jesus são muito ternas, inclusive. Jesus chama aquele homem, o paralítico, de filho, mas não resolviam o problema pelo qual ele havia sido levado até Jesus, a sua enfermidade física. O que será que está acontecendo aqui, meus irmãos? Será que a reserva de poder de Jesus para curar havia secado, havia acabado? Será que Jesus não havia entendido o pedido e o problema daquele homem? Nada disso. Quando Jesus dá aquela resposta, por assim dizer, inesperada ao paralítico e aos seus amigos, ele estava ensinando aquele homem, aos seus amigos, a todos os ouvintes que estavam ali ao redor daquela situação, e a nós nessa noite, que nós temos um problema muito mais profundo do que as enfermidades, do que as angústias e do que as dores que nos assolam nessa vida. E esse problema atende pelo nome de pecado. O maior problema da vida daquele paralítico não era, por mais confuso que isso possa parecer num primeiro momento, a sua paralisia e toda a dor emocional e física que aquilo lhe acarretou. O grande problema da vida daquele homem era o seu pecado. E antes de seguirmos em frente com essa ideia, permita-me um esclarecimento. Jesus não está estabelecendo aqui uma dicotomia entre corpo e espírito, ou corpo e alma. Isso é coisa de filósofo grego, isso não é coisa de cristianismo. Para Jesus, o corpo é muito importante. Tanto é que nós vimos Jesus ao longo de todo o seu ministério curar inúmeras pessoas. E toda a Escritura aponta para essa verdade. A de que a criação é material e é boa. Deus disse quando criou o mundo que tudo era muito bom. De que quando Jesus voltar e Ele restaurar toda a criação, nós teremos corpos glorificados. No céu nós não seremos espíritos etéreos que atravessam paredes ou que não conseguem tocar um ao outro. Pelo contrário, nós poderemos nos tocar, nos abraçar e desfrutar de uma criação completamente restaurada. Então Jesus não está estabelecendo uma dicotomia entre alma e corpo. Mas tendo isso claro, meus irmãos, Jesus nos mostra que por mais importante que sejam os nossos corpos físicos, a saúde deles não é mais importante do que ter os nossos pecados perdoados. A nossa saúde física não é mais importante do que sermos reconciliados com Deus. Ao que eu lhe pergunto, qual é o seu grande problema hoje?
O que você responderia a quem te perguntasse qual é a sua maior necessidade? Se você estivesse naquele lugar, podendo se dirigir a Jesus e clamar a Ele por um milagre, o que você apresentaria diante de Jesus? Qual é a sua maior necessidade, ou qual você considera a sua maior necessidade? E meu irmão, minha irmã, a resposta de Jesus para você hoje é que você está enganado quanto àquilo que você pensa que é a sua maior necessidade. Saúde física, prosperidade material e muitas outras bênçãos são coisas excelentes, mas nenhuma delas é primordial. É como se Jesus dissesse àqueles homens e a nós: olha, veja bem, eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que você está passando, eu sei o mal que fizeram a você, e eu vou chegar lá, eu quero tratar disso, mas saiba que essa não é a sua principal necessidade, saiba que esse não é o seu principal problema. A sua principal necessidade, filho e filha, é ter os seus pecados perdoados, é entrar numa relação filial com Deus Pai e entender que assim como aquele homem foi chamado de filho, você também pode, por meio da fé, se tornar um filho amado de Deus. Imagine a situação daquele homem, meus irmãos, e toda a esperança que ele alimentou ao descobrir que havia alguém poderoso o suficiente para curar a sua enfermidade. Muito provavelmente ele acreditava que se ele apenas pudesse andar, a sua vida seria perfeita. Se ele fosse curado daquela enfermidade, tudo seria colocado no lugar. E não são poucas as vezes que nós pensamos o mesmo. Que nós pensamos que se Deus atendesse aquele pedido específico, que se Deus convertesse o meu marido ou a minha esposa, que se Deus me curasse daquela doença, daquelas dores que me atormentam há anos e anos e anos, tudo se resolveria. Na nossa cabeça, meus irmãos, soa perfeito, mas na prática, não é assim que funciona. Há uma frase atribuída ao poeta Oscar Wilde, que diz que quando Deus quer nos punir, Ele atende os nossos desejos. E Jesus não queria punir aquele homem, e nem deseja nos punir. Jesus não nos quer dar paliativos, mas Ele quer curar a enfermidade mais profunda das nossas almas, aquela que leva à morte. Porque é um fato, meus irmãos, que se hoje nós tivermos o pedido que você pensou consigo agora atendido, daqui a 3 meses o seu coração inquieto criará para si um novo desejo, uma nova necessidade urgente, que voltará a nos tirar a paz, e que nos fará novamente questionar a bondade de Deus. Mas, meus irmãos, quando Deus perdoa os nossos pecados e nos chama de filhos, Ele nos capacita a lidar com as dores e frustrações desse mundo caído. Porque é uma verdade que muito dos nossos medos, dos nossos vícios e das nossas extravagâncias, ou no fundo dessas coisas, existem 2 coisas: um vazio enorme e um sentimento de orfandade. Existe a sensação de desamparo, o medo do abandono, e esses são os gatilhos que disparam isso tudo, porque dentro de nós falta aquela voz que acalma o nosso coração, dizendo: filho, está tudo bem, os teus pecados estão perdoados. Mas talvez esse argumento ainda não te convença. Talvez você tenha sido uma pessoa que foi abusada ao longo da vida, você foi machucado por outras pessoas, e mesmo entendendo a importância e a necessidade de ter os seus pecados perdoados, você ainda almeja vingança talvez, ou reparação pelos danos que você sofreu. Mas o grande problema, meus irmãos, é que na maioria dos casos, essa raiva que a gente nutre, esse desejo de vingança que a gente nutre, essa amargura que a gente nutre, como alguém também já disse, é um veneno que nós tomamos, esperando que os outros morram. E o que você precisa, na verdade, é ganhar a capacidade de perdoar aquele que te ofendeu. E só é capaz de verdadeiramente perdoar aquele que te ofendeu, aquele que já experimentou a graça de ser perdoado por Deus.
E essas são duas razões muito práticas, pelas quais nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, antes dos nossos problemas resolvidos. Mas há mais razões, meus irmãos, razões espirituais, razões cósmicas. Nós precisamos ter os nossos pecados perdoados, porque nós somos a geração que talvez mais tenha tentado ao longo da história desmistificar ou destruir o conceito de pecado. Há inúmeras ideologias e correntes das ciências sociais que nos dizem dia após dia que o pecado é uma construção social, que a culpa, que o medo e que a vergonha foram criados pelas elites religiosas com o objetivo de controlar você, de calar a sua boca. A gente vive num tempo em que as pessoas dizem que a verdade é relativa, que você deve fazer tudo e não se importar com culpa, com medo ou com vergonha. Mas ainda assim, meus irmãos, nós convivemos constantemente com medo, com culpa e com vergonha. Existe uma voz dentro da nossa cabeça que aponta quando nós falhamos, que diz que nós somos fracos, que diz que nós somos feios, que diz que nós não somos capazes, que diz que nós somos inadequados, que nós não servimos. E isso nada mais é do que uma seta que aponta para a realidade de que que a nossa relação com Deus está rompida, de que há algo errado dentro de nós e dentro das nossas mentes. Nós precisamos de perdão, meus irmãos, porque a realidade do sofrimento é sim uma realidade com a qual a gente já se deparou, e que muito provavelmente já fez a sua fé bambear, já fez com que você questionasse os seus pressupostos teológicos, e até mesmo o caráter ou a existência de Deus. E a grande questão, meus irmãos, é que o sofrimento e a dor que nós experimentamos pelas paralisias dessa vida são nada mais do que um sintoma de um problema muito mais profundo. O câncer violento que se abate sobre uma criança de colo, que precisa passar por sessões excruciantes de quimioterapia, uma criança de colo, que não teve sequer tempo de fazer mal a ninguém. Os desastres naturais que matam a tantos e deixam a outros tantos desabrigados. Casamentos disfuncionais e divórcios que destroem famílias e que deixam marcas indeléveis nos corações dos filhos. As nossas crises de ansiedade, de pânico e esse sem fim de transtornos comportamentais que assolam a nossa geração. A realidade da morte. Se você rastrear, meu irmão e minha irmã, a origem desses problemas, sabem aonde você chegará? Naquele momento da história, no Éden, em que o homem deu ouvidos à voz do diabo, e duvidando da palavra de Deus, duvidando da verdade de Deus, escolheu ser o seu próprio Senhor. A nossa maior necessidade não é física, mas é espiritual, porque o nosso maior problema é espiritual. Porque nós demos as costas para Deus e nós caímos. E conosco caiu toda a criação que hoje geme e padece como uma mulher que sofre com as dores de parto, como diz Romanos 8. E se o nosso problema, o problema da nossa humanidade tem a ver com Deus, a solução passa por ser reconciliado com Ele. E a razão pela qual Jesus perdoa os pecados daquele homem antes de curá-lo, é porque essa é a maior necessidade de qualquer ser humano. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é de que a maior necessidade de cada um de nós não é primordialmente, primeiramente, as nossas necessidades físicas, financeiras ou de qualquer outro tipo, mas a nossa necessidade espiritual de sermos perdoados e sermos reconciliados com Deus. Mas esse relato feito por Mateus aqui não nos ensina apenas isso, mas também nos dá um vislumbre da graciosa liberalidade de Deus. Nós somos informados pelo evangelista de que Jesus declara o perdão dos pecados daquele paralítico. Não sei se você se deu conta disso, mas sem nenhuma manifestação prévia por parte daquele homem. O que num primeiro momento parece quebrar uma regra clara da Escritura.
a de que não há perdão de pecado sem arrependimento. Qual é a mensagem de Jesus, aqui mesmo no livro de Mateus, Mateus 4, verso 17, o que o texto diz? Daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem de Pedro, em Atos 3,19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Há uma sequência lógica aqui, meus irmãos. Há uma manifestação de arrependimento, que é seguida então pelo perdão de pecados, certo? Certíssimo. O texto, porém, nos conta que Jesus, vendo a fé daqueles homens, prontamente declara: os teus pecados estão perdoados. Sou estranho à primeira vista, mas nem Jesus, nem Marcos parecem agir, textualmente falando, como se aquele episódio estivesse em desacordo com o restante das Escrituras. E a pergunta que a gente se faz é: por quê? Analisar o contexto mais amplo dos evangelhos, meus irmãos, nos ajuda a encontrar a resposta para essa pergunta, que é tão intrigante. A resposta mais provável é que Jesus encontrou no coração daquele homem uma semente de arrependimento. Nós vemos aqui que Jesus conseguia ler e interpretar o coração dos escribas, e muito provavelmente Jesus havia feito o mesmo com aquele paralítico. Jesus identifica no coração daquele homem uma semente de arrependimento, ainda não articulada, não professada, mas que estava ali, e que nos lembra de uma verdade, meus irmãos, da qual nós jamais poderíamos nos esquecer, ou podemos nos esquecer. A verdade pela qual se mantém de pé a igreja cristã ao longo dos tempos, a de que a salvação é um presente de Deus. Vocês lembram o que diz Efésios 2? Pela graça sois salvos, pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Jesus não estava concedendo perdão àquele homem sem que ele se arrependesse, não é isso. Se aquele homem estivesse com o coração endurecido, rebelde diante de Cristo, é certo que Jesus não o perdoaria. Mas o que está acontecendo aqui é que por meio daquela situação, é Deus quem está abrindo um buraco, é Deus quem está abrindo uma fresta no eirado, no teto do coração daquele homem, e concedendo a ele a capacidade de se arrepender e de crer no Evangelho. E se você continua achando isso estranho, lembre-se agora da parábola do filho pródigo, aonde nós vemos que quando o filho mais novo cai em si e fala: eu tinha tudo na casa do meu pai. E aquele menino então prepara um discurso lindo: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, aceita-me de volta. E quando por fim ele volta para casa, o texto nos conta que o seu pai, quando ele ainda estava longe, quando ele o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aquele menino que havia dado as costas para o seu pai, que quando requer a herança de seu pai, trata seu pai como alguém morto, não profere sequer uma palavra, e seu pai já estava pronto para recebê-lo de volta. Paulo, quando escreve aos Romanos, meus irmãos, nos relembra que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, não é o contrário. Deixe-me repetir, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento e não o contrário. Não é o seu arrependimento que faz com que Deus volte para você, se volte para você. Não é aquilo que há em você, as qualidades que você acha que tem, que fazem com que Deus se volte para você e te perdoe. Mas é o fato de que Deus, por pura graça, se voltou para você, é o que permite que você se arrependa e creia no Evangelho. Não é o seu arrependimento, não são as lágrimas que você derrama, não é a oração feita às 5:30 da manhã, não é a leitura anual da Bíblia, não é o serviço que você presta na igreja de Deus, que faz com que Deus te ame,
Mas é o amor de Deus por você, sem que você tenha feito qualquer uma dessas coisas, que faz com que você tenha a capacidade de se arrepender e de crer, que faz com que você tenha a capacidade de gerar um arrependimento que gera a vida. Jesus escuta o seu clamor. Deus escuta o seu clamor assim como escutou o daquele homem. Ainda que ele seja imperfeito, ainda que teologicamente ele não pareça muito acurado ou redondinho, ainda que o seu clamor seja rudimentar, por mais simples que ele seja, Deus escuta o seu clamor. E como diz Tiago, você pode se achegar a Ele, porque Ele se achegará a você. Venha a Ele como você está. Talvez você não consiga articular com palavras a necessidade que você tem dEle, mas achegue-se a Ele, porque Ele escuta o seu clamor. Há um antigo escritor de hinos inglês chamado Joseph Hart, que diz o seguinte: toda a perfeição que Ele requer de você é sentir a necessidade que dele tens. Toda a perfeição que Ele requer de você é sentir a necessidade que dele tens. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, então, em primeiro lugar, é que a nossa real necessidade não é primordialmente física, mas é espiritual. E que nesse processo de apresentarmos a Deus as nossas necessidades, Ele nos escuta e derrama sobre nós a sua graça. Mas há mais uma verdade, uma terceira e última verdade ensinada a nós por essa passagem. E ela diz respeito à autoridade que Jesus tem para fazer tudo o que estava fazendo. Para se voltar para aquele homem e dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. O texto continua e nos revela que, ao ouvirem as palavras de Jesus, alguns escribas, intérpretes da lei, diziam entre si: esse blasfema. Mas o texto também nos diz que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Por que os escribas estão acusando Jesus de blasfema, você pode estar se perguntando. É simples, meus irmãos. Porque só existe uma pessoa em todo o universo que pode perdoar pecados. E essa pessoa é o próprio Deus. O que Jesus está fazendo aqui é dizer que Ele é o próprio Deus. Que Ele é Deus encarnado. Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Ele é o Messias prometido de Israel. Jesus está reclamando a sua divindade. E há muitos que se incomodam nos nossos tempos quando os cristãos afirmam que Jesus é Deus. E essas mesmas pessoas dizem que em nenhum lugar da Bíblia Jesus afirma isso. E se alguém te perguntar algum dia, aonde Jesus disse na Bíblia que Ele era Deus? Aqui está uma prova cabal. Jesus afirma ter capacidade para perdoar pecados. E só há uma pessoa em todo o universo capaz de fazê-lo, e essa pessoa é Deus. Jeová, o Deus de Israel, o Criador e sustentador do universo. E quando Jesus então diz que pode perdoar pecados, e perdoa os pecados daquele homem, Jesus está clamando e reclamando a sua divindade. Como é que a gente pode provar isso? Vamos fazer um exercício imaginativo aqui. Temos aqui Dedé, Reverendo André, Isabela. Imaginem que Dedé dá um tapa na cara do Reverendo André. Que coisa horrível, ainda mais sendo pastor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Na mesma hora, Isabela se levanta, e mesmo pequenininha, ela aparta a confusão, e diz ao Dedé o seguinte: Dedé, você está perdoado pelo tapa que você deu na cara do pastor. E o pastor então se levanta: mas que é isso, Isabela? Com que autoridade você o faz?
Quem recebeu o tapa fui eu, não foi você. Você poderia perdoá-lo se ele por acaso tivesse te dado um tapa, mas quem recebeu o tapa fui eu. Com que autoridade você o faz? Ao que eu lhes pergunto, meus irmãos, quem é a pessoa mais ofendida todas as vezes que nós pecamos contra alguém? É o próprio Deus. O Deus que criou Dedé, o Deus que criou o reverendo André, o Deus que criou a Isabela. E quando a gente, por meio desse exercício, que isso nunca aconteça, viu? Entende a dinâmica do que Jesus havia feito ali. A gente entende que Jesus estava dizendo que os pecados que aquele paralítico havia cometido haviam sido contra ele mesmo, contra o próprio Deus. E é por essa razão que aqueles homens, os escribas, acusam Jesus de blasfêmia. E em resposta àqueles comentários daqueles homens, Jesus responde: mas o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? E essa charada, ela não é tão simples quanto parece, porque há duas respostas possíveis aqui. No primeiro momento, Jesus parece insinuar, meus irmãos, que é muito mais fácil curar alguém do que dizer se os pecados estão perdoados, porque nós podemos perdoar alguém. Se alguém me ofende, eu posso me voltar para alguém e dizer: olha, eu te perdoo, está tudo bem, vamos deixar isso para lá, a gente passa uma borracha nisso e segue em frente. Mas eu não conheço ninguém entre nós que já tenha feito ou possa fazer alguém andar. Jesus, porém, demonstra o seu poder e a sua autoridade e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Para que vocês vejam, escribas, que eu sou quem eu sou, que eu sou quem eu estou dizendo que eu sou. Então eu digo ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E eu imagino aquela multidão empolvorosa para ver o que aconteceria, e o texto nos responde. O que aconteceu então? O verso 7 nos diz: e o homem se levantou e voltou para sua casa. O que causou um grande espanto na multidão que estava ali, como a gente pode ver no verso 8. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. E essa demonstração de Jesus, de poder de Jesus, meus irmãos, nos coloca diante de um dilema terrível. Que é, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar partido em relação a Jesus. Se Jesus é, de fato, Deus, como Ele provou ser aqui, isso nos coloca diante de um dilema. Nós precisamos tomar partido com relação a Jesus. Olhem o que diz um autor inglês chamado C.S. Lewis: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa, diz C.S. Lewis, que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, um profeta. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Me parece, meus irmãos, que C.S. Lewis é suficientemente claro quanto ao problema que nós temos em mãos. Mas se você ainda não está convencido de quem é Jesus e da sua autoridade para perdoar pecados, eu gostaria de apresentar mais um argumento, já caminhando para o final do nosso sermão.
A grande questão escondida dentro daquela charada que Jesus lança para os escribas é a seguinte: o termo grego aqui que Jesus usa para comandar o homem que se levante é o mesmo termo usado por Mateus para descrever o que havia acontecido a Jesus no terceiro dia. O termo grego que Jesus usa aqui para comandar aquele homem que se levante, tome o seu leito e vá para a sua casa, é o mesmo termo usado por Mateus, lá em Mateus 28, para descrever o que havia acontecido a Jesus no terceiro dia, quando ele ressuscitou. De forma, meus irmãos, que quando Jesus cura aquele homem, Jesus está apontando para um episódio que aconteceria muito tempo depois daquele episódio que nós lemos hoje. Jesus está apontando para a sua morte e para a sua ressurreição. E Mateus, muito inteligentemente, porque não há nada na Escritura que tenha sido colocado aqui por acaso, essa palavra é inspirada, meus irmãos. Isso aqui é coisa de gênio. Nada aqui foi posto por acaso. Nenhum nome de cidade, nenhum verbo utilizado está aqui por acaso. Mateus queria nos comunicar algo, queria nos indicar algumas coisas. O que foi que Mateus ainda não revelou para nós aqui? Mateus não havia ainda revelado a nós que a única razão pela qual aquele homem poderia se levantar naquele dia era o fato de que um dia Jesus seria morto, mas se levantaria para a salvação daquele homem e para a nossa salvação. Qual é então o fundamento da autoridade de Jesus para perdoar os pecados daquele homem? Qual é o fundamento da autoridade de Jesus para perdoar os nossos pecados? A verdade de que ele se entregou numa cruz por amor a você. A verdade de que ele recebeu sobre si a dor e a paralisia do pecado que você merecia, que eu merecia, recebendo o castigo que nós merecíamos pelas nossas iniquidades. Experimentando o desamparo do próprio Pai, ele quando estende os braços diz: Deus meu, Deus meu. E é importante enfatizar o pronome possessivo, era o meu Deus. Não era um Deus qualquer. Era o Pai com quem ele dividia a sua glória, em um amor eterno desde toda a eternidade. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus experimenta o desamparo de seu Pai, para que aquele homem pudesse ser chamado de filho, e pudesse ter os seus pecados perdoados. Jesus experimentou o desamparo de seu Pai, para que hoje, você que tem por maior necessidade o perdão dos pecados, em um relacionamento restaurado com Deus, possa ser chamado de filho, e possa ouvir a doce voz do Evangelho que diz: os teus pecados estão perdoados. Ao que a gente precisa voltar à pergunta: o que é mais fácil? Para nós pode ser muito mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, porque a gente não consegue curar ninguém. Mas para Jesus foi muito mais difícil dizer: os teus pecados estão perdoados, porque o perdão dos pecados daquele homem e o perdão dos nossos pecados custou a sua própria vida. Mas a boa notícia, meus irmãos, a boa notícia do Evangelho é que o poder que levantou aquele homem da sua paralisia, o poder que perdoou os pecados daquele homem, está disponível para você hoje. Se você crê. Ao que eu digo, Deus tem todo o interesse de tratar as suas enfermidades físicas, de te consolar no meio das suas enfermidades físicas,
de tratar as dores do seu coração, as angústias do seu coração, e o Evangelho é remédio para todas essas dores. Mas Deus quer antes salvar a sua alma. Deus quer antes perdoar os seus pecados. Deus quer antes tornar você seu próprio filho. E o poder que tornou aquele homem filho, o poder que teve a capacidade de levantar aquele homem da sua paralisia, está disponível para você hoje, se você crer, mesmo que de forma incipiente como aquele homem creu. Mesmo que de forma rudimentar, mesmo que você não consiga expressar o seu desejo e a sua necessidade de Deus, achegue-se a Ele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Esse é o chamado do Evangelho para você hoje. Para você que reconhece sua necessidade de Deus, você pode recorrer àquele que tem autoridade para perdoar pecados, porque morreu pelos pecados dos homens, e Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.